Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tens colocado no seu coração. Senhor Jesus, usa ele com autoridade, intrepidez, em nome de Jesus. Amém. Vou orar por ti. Por aqui, bom dia, tudo bem? Para quem não sabe, o pastor Ricardinho fez aniversário. Estava de aniversário dia 4. 60 anos. Ontem mesmo ele está... Não, fez 40, né? 43. Bah, eu estou te rejuvenescendo. Amém, Senhor. Nós queremos te agradecer, te louvar e te honrar pela vida do pastor Ricardinho, Senhor. Obrigado, Senhor, pela bênção que ele é entre nós. Obrigado pelo grande amigo. Obrigado pela sua disposição sempre em nos servir e servir a tua igreja, Senhor. Que ele possa desfrutar de mais esse ano, Senhor, com muita saúde, muita alegria na tua presença, Senhor, e que venham muito mais anos diante dele, Senhor, para que ele possa estar entre nós, Senhor. Te louvamos, te agradecemos. Amém. Amém. O pastor Alberto e a Inês estão viajando. Eles até estariam aqui, se eu não me engano, eles foram num retiro em Florianópolis, mas o carro deles quebrou e eles tiveram que ficar por lá. E eles que preparam ali aquela folhinha logo na entrada, que o pessoal que não vem para assistir, somente para assistir o culto, para participar da escola aqui, assina na entrada, né? Então, no final, o pastor Ricardinho está disponibilizando ali, perto do cafezinho, uma folha, e aí no final do culto, antes de sair, assina o teu nome ali, tá bom? Bom, gente, nós vamos estar iniciando agora, nesse domingo, né? Seria o terceiro módulo da nossa escola de servos nessa nova configuração que nós estamos trazendo aqui, né? Misturando junto com esse culto de domingo pela manhã. E são 4 módulos no total, né? Vocês já viram, né? 2. E esse é o terceiro, e é um módulo de liderança, que a gente trata a respeito de liderança, e depois vai ter um último, com o ministrado, né, pelo pastor Roberto, possivelmente, né? Que é ele que ministra esse curso. Então, já faz alguns anos que a gente faz isso aqui na igreja, e ministra também esse curso de liderança. Né? A gente colocou algumas perguntinhas ali, só alguma coisa para ter no Instagram, né? Não sei quem viu, quem acompanha, né? E dizia assim, se eu não me engano, as 3 perguntinhas, né? Por que devo servir? Né? Todos são líderes. E tinha mais alguma outra pergunta ali, né? Por que a gente colocou aquilo ali? Para dar uma instigada apenas, né? O assunto, é claro que ele é muito amplo, muito complexo também, né? Porque a gente vai perceber algumas coisas a respeito de como Deus nos usa, né? Nesse tempo. A gente fazia isso em 8 encontros antigamente, agora são apenas em 4, né? E a gente vai estudar aqui uma liderança bíblica. A gente não vai... Porque uma liderança secular, paga um curso aí fora e com certeza vai ouvir, né, uma palestra, né, muito bem feita, e tem muitos homens preparados para isso, e hoje se estuda. Existem os coachings, né, que dão esses cursos, né? Mas o nosso tema aqui é tratar a respeito de liderança bíblica, né? Por isso, a gente vai ficar dentro da Bíblia para tratar sobre esse assunto. E, evidentemente, que a gente vai olhar principalmente, né, no decorrer, depois nos outros 3 encontros, principalmente, nós vamos olhar muito para Jesus, que é o nosso referencial maior de líder, né? Jesus é o nosso referencial maior, né? O mundo aí fora já percebeu isso e trabalha com esse tipo de referência, né? Que chamam de liderança biográfica. Antigamente, há muito tempo atrás, existiam alguns conceitos a respeito de liderança, então se tratava de outras formas, de outra maneira, essas questões de liderança. Mas com o tempo e com o surgimento de grandes personalidades, né, e a internet, a comunicação, hoje em dia, quando alguém vai falar sobre liderança, geralmente, né, se não na maioria das vezes, é esse tipo de liderança biográfica, onde se pega uma pessoa, um personagem da história, né? Não sei quem já participou, já teve a oportunidade de participar de palestras sobre liderança. O pessoal cita várias personalidades, citam Gandhi, citam Nelson Mandela, citam Buda, citam... enfim, Margaret Thatcher, citam
o presidente americano, como é que é o nome dele? Esqueci agora. Abraham Lincoln, citam um outro mais moderno, o Barack Obama. Então, hoje o pessoal trabalha muito em cima disso, né? E não é comum ir numa palestra secular também a respeito de liderança e a gente vê eles usarem a biografia de Jesus Cristo, né? Eles falarem sobre Cristo, né? Existe um livro muito antigo, não é tão antigo, mas deve ter mais de 20 anos, chamado O Monge Executivo. Eu não sei quem leu esse livro. É um livro bom, né, para se ler. É um livro bom para se ler, que fala sobre liderança também, né? E é justamente baseado também, fala sobre princípios bíblicos e traz também a figura de Cristo, né? Então, assim, a respeito de liderança, aí tu veio para cá hoje de manhã e pensa assim, mas eu vim aqui hoje de manhã para ouvir uma palavra e tal, eu queria talvez ouvir o pastor Ricardinho aqui, né, um pouco mais de fervor e coisa assim desse tipo. Eu vim aqui ver eu não sou um líder, né? A gente deixou, todos são líderes, né? Foi a pergunta que a gente deixou ali, né? E eu ousaria afirmar aqui nessa manhã que todos nós somos chamados a liderar, sim. Então isso é para nós também, né? Peter Drucker, que é um dos ases da administração aí, né? No mundo secular, eu nem sei se ele é vivo ainda. Não sei quem conhece essa personalidade. Já morreu. Mas é do meio da administração, assim, né? Não sei quem estudou administração. É alguém da administração, né? Isso, um dos pais da administração. Aqui, ó, tem gente que conhece. Ele disse que são tão poucos os líderes natos, ou seja, aquelas pessoas que nascem com uma capacidade de liderar, que nós não podemos ficar presos a eles, né? Existem lideranças natas, às vezes a gente olha uma pessoa assim e vê como ela se desenvolve no meio que ela está, no meio que ela é inserida, e ela vai e realiza, e ela vai e faz, ela vai e atrai pessoas, e ela vai e envolve pessoas à sua volta, né? Com certeza Cristo já nasceu com uma liderança nata nele, né? Porque a gente observa Jesus desde criança, desde menino, já ensinando. A gente tem uma passagem que ele vai até no meio dos religiosos, no meio dos conhecedores, dos escribas ali, está ali com os fariseus, e ele começa a falar das escrituras ali, e todo mundo fica impressionado. Então Jesus ele tinha evidentemente essa liderança nata. Se alguém tem, pessoas nascem um pouco mais com isso, outros com menos, né? Mas todos nós somos chamados a exercer liderança. Todos nós somos chamados a desenvolver essa habilidade. Todos nós somos chamados a isso, né? A cada vez mais buscarmos desenvolver habilidades que permitam que na nossa vida essa característica, a liderança essa liderança venha para fora, e principalmente essa liderança bíblica, né? Que depois que a gente se converte passa a fazer parte de toda a nossa vida, né? Porque nós temos, quando Jesus lá em João 20, antes de subir aos céus, em João 20 e 21, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, mais detalhadamente, ele nos deixa missões, né? Quando você abraçou a fé, quando você decidiu ser um cristão, automaticamente você se fez um líder. Jesus diz lá em João 20, se não me engano no versículo 21, mas estou adiantando isso, depois a gente vai falar com mais detalhes. Jesus, antes de subir aos céus, depois de haver ressuscitado, aparecido aos seus discípulos e aparecido a uma multidão de pessoas, quando ele está subindo aos céus, ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então a gente pode admitir aqui que Cristo, quando foi enviado pelo Pai a essa terra, ele foi enviado com uma missão, sim ou não? Sim, amém. Então Jesus foi enviado para cá com uma missão. Certo? Alguém poderia dizer qual a missão que Jesus veio? Poderia arriscar? Qual foi a missão que o Pai deu para ele? A gente vai encontrar umas centenas de tarefas que Jesus realizou, né? Alguém pode dizer assim: ele veio aqui para morrer por nós na cruz, ele veio aqui para
se entregar, ele veio aqui para servir, ele veio aqui para curar, ele veio aqui para expulsar demônios, né? Isso são tarefas que foram dadas para Jesus fazer, e ele cumpriu tudo isso, né? Mas a missão de Jesus, ela não se resume nessas tarefas. Até o sacrifício vicário de Jesus ali naquela cruz, ele não resume a missão de Jesus. Porque ele poderia não ter ido. Sim ou não? Ele não foi tentado a isso? No jardim do Getsêmani, Jesus é tentado a não encarar a cruz. Mas Jesus, o próprio Cristo, Jesus diz assim, ele revela qual é a missão dele aqui. Ele vai dizer assim: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, a missão de Jesus nessa terra se resume, a gente pode resumir assim, dessa forma, sintetizar nisso. Ele veio para fazer a vontade do Pai, daquele que o enviou. Amém? E quando ele diz assim para nós, assim como ele, o Pai me enviou, eu vos envio também. Então isso é uma responsabilidade. Automaticamente isso nos joga para dentro de um contexto de que nós temos algo para fazer aqui. Nós temos uma missão, nós temos algo para realizar. E querendo você ou não querendo, você automaticamente se torna um líder. E precisa, e se tu não tem condições, habilidades natas, né, nisso, e que depois de se converter possam ser agregadas à sua vida, precisa desenvolver essas habilidades cada vez mais. Por quê? Porque o nosso Deus, ele trabalha com liderança. As igrejas fortes, as igrejas que crescem, são igrejas que investem em líderes, em formação de líderes. E a gente fala formação, né, como se fosse até um adestramento. Mas a partir do entendimento que a gente está tendo aqui, de que todos nós somos chamados a ser líder, a gente precisa cada vez mais, né, preparar os irmãos, preparar a igreja, para que eles entendam esse potencial de liderança que cada um tem. E deixar com que essa liderança venha para fora na sua vida, no seu dia a dia, no seu local de trabalho, né? A gente olha como é que Deus age no decorrer da história. No decorrer da história de Israel, por exemplo, como é que Deus agiu? Como é que Deus fez? Ele levanta sempre homens e mulheres líderes. Então eu poderia dizer que esse é um perfil, inclusive uma forma, um perfil da forma em que Deus escolheu construir a história. Construir a história bíblica, para que chegasse até nós. A gente vê em todo o tempo Deus levantando liderança. É ou não é? Desde o jardim do Éden, passa por Adão, passa por Noé, passa por Abraão, passa por Isaac, passa por Jacó, e vai indo. Deus sempre, quando Ele queria fazer algo, quando Ele queria mudar alguma coisa naquele tempo, realizar uma obra, Ele levantava líderes. Ele levantava homens e mulheres que iriam liderar, que iriam fazer, que iriam cumprir a missão que Ele tinha passado para eles. E sempre com uma missão. O líder sempre terá uma missão. Qualquer personagem, qualquer personalidade bíblica que você pega ali, você vai olhar que Deus levanta essa pessoa para que ela lidere. Exceto em alguns casos, evidentemente, né? Então, pegando lá em Adão, abre a sua Bíblia ali em Gênesis. A gente olha, abre ali em Gênesis 2, tem um versículo interessante ali. Versículo 5, a gente vai ver que mesmo o homem estando não só, mas sendo a primeira pessoa criada, né? Vou dizer, a primeira pessoa criada que Deus coloca ali naquele jardim, Deus diz assim: toda a planta do campo que ainda não estava na terra e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Olha, interessante, que Deus está dizendo que não havia homem para lavrar a terra, não havia ninguém nesse relato aqui, e um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Ou seja,
haviam erva do campo que ainda não brotava, olha só, ainda tinha coisas que não brotavam, né? A criação, interessante essas coisas do Gênesis aqui, né? Mas isso não é assunto para a gente ficar conversando agora. Deus não havia feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Agora vira a tua Bíblia lá vira a tua Bíblia aí lá para o capítulo 1, volta um pouquinho. Em Gênesis 1, 27, a palavra de Deus diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto e que dê semente, ser-vos-á por mantimento. Então a gente percebe aqui que Deus cria o homem, coloca naquele jardim, e ele estando já ali sozinho, Deus coloca sobre ele tarefas e missões para que ele cumpra. Deus dá uma missão para ele, para a mulher, para cuidarem daquele lugar, e coloca sobre ele, sobre a vida deles, atividades, missões que eles precisavam cumprir. E para cumprir isso, eles precisavam liderar. Liderar o quê? Liderar os animais, lavrar a terra. Olha só, não existia nada. Pensando como é que esse homem fazia isso, tinha trabalho lá. Não era só sombra e água fresca. Mas olha, Deus, Ele coloca já lá no Éden esse princípio que muitos chamam de autogoverno, mas é um princípio de liderança sobre a vida do homem. A primeira coisa que nós precisamos aprender sobre liderar, sobre liderança, sobre desenvolver isso que Deus quer que a gente desenvolva, entendendo que nós todos somos chamados a liderar, é entender que nós precisamos estabelecer na nossa vida o autogoverno, uma autoliderança, senão não teremos condições de fazer mais nada à nossa volta. Quando Deus cria o homem e coloca ele ali no jardim, ele dá essas incumbências ao homem e à mulher, mas antes eles precisavam também se autogovernar. Eles precisavam se autoliderar. Eles precisavam organizar a sua vida, porque tinha trabalho, porque tinha atividade ali. Tinha coisas para fazer naquele lugar. Então eles precisavam desenvolver na sua vida uma liderança pessoal. E isso é muito importante para nós. Isso é muito importante para o desenvolvimento, para o nosso desenvolvimento cristão, para o desenvolvimento da nossa vida com Deus. Aquela pessoa que não consegue se autoliderar, ela vive uma vida sempre bagunçada, seja nas suas finanças, seja na sua vida pessoal, seja, enfim, nas suas relações, nas suas amizades. Ela vive desorganizada. E como é que ela vai conseguir cumprir missões, cumprir tarefas que Deus nos colocou para fazer, se ela mesma não consegue se auto-organizar? Porque Deus coloca o homem lá no jardim, e ele diz assim: olha, vocês não podem comer. A gente viu isso, né? Foi falado anteriormente, nos outros encontros, né? Colocou ali, disse: dessa árvore vocês não comam, de todo o resto vocês podem comer. Ali é colocado dentro do homem uma responsabilidade para que ele possa, então, se gerir a sua vida, se governar. Isso eu posso, isso eu não posso, isso é assim, isso é assado. E a gente sabe que o homem fracassa. E o homem se perde nisso. O homem se perde nesse papel, nessa tarefa de liderar, de se autoliderar. E quando nós não conseguimos nos organizar, autoliderarmos a nossa vida, de acordo com a orientação de Deus, do Espírito Santo, a gente não consegue, mano, a gente se perde na vida. A gente pode, volta e meia, ficar desorganizado, mas nós precisamos voltar para o centro, e voltar para o prumo, e voltar para aquilo que Deus tem para nós. Então, todo cristão, ele precisa entender isso. A gente, às vezes, já quer sair fazendo coisas, né?
A gente se converte, a gente está na igreja, a gente sabe que tem coisas para fazer, a gente sabe que tem um papel de evangelização, a gente sabe que precisa ajudar aqui, que precisa ajudar ali, a gente sabe que precisa começar a dar um bom testemunho lá fora, no trabalho, né? A gente sabe que... só que se nós não pararmos para olhar nossa própria vida e não nos organizarmos, não decidirmos, né, que tomar as rédeas da nossa vida, muitas vezes, porque a gente vive assim, muitos vivem, bom, agora estou com Deus, estou aqui, estou convertido, está tudo certo. Não, existe uma responsabilidade nos dada, que nós precisamos passar então a olhar para dentro de nós e passar a buscar uma transformação, uma mudança, parar para ver, enxergar aquilo que é a nossa responsabilidade, aquilo que nós precisamos cuidar, primeiro dentro de nós mesmos, primeiro dentro do nosso coração, primeiro dentro da nossa vida, para que depois a gente possa então dar passos maiores. E uma das primeiras marcas que são importantes para a gente, nessa transformação, nessa mudança, né, que a gente precisa entender, compreendendo que Cristo, né, quando morre na cruz, Ele nos resgata dessa natureza pecaminosa, nos transforma em nova criatura e nos dá essa capacidade, essa condição de novo, porque sem Ele nós também não teríamos essa condição. Ele nos dá essa condição de novo, de nós termos essa liderança sobre a nossa própria vida e desenvolver isso através da ação do Espírito Santo. Então, uma das primeiras marcas importantes aqui que a gente precisa entender é que, acima de tudo, liderança é caráter. Uma pessoa, para se autoliderar, ela precisa entender que liderança é caráter e tem coisas que precisam ser mudadas, transformadas na nossa vida. A partir desse entendimento, antes de querer projetar qualquer transformação no meio em que eu vivo, eu preciso entender que eu também preciso ser transformado. Amém? Todos os dias nós fazemos centenas de escolhas importantes na nossa vida, né? Para a gente entender aqui o que é o caráter, sem buscar uma definição no dicionário, um caráter cristão, transformado, todos os dias, todo ser humano, desde que acorda, ele faz escolhas importantes. Tem coisas que estão triviais, né? Em tudo isso está envolvido o nosso caráter. Ou seja, as opções, as decisões, aquelas coisas que nós vamos escolher. Claro, não são escolhas do tipo, que roupa que eu vou colocar, que às vezes até é também, né? Que roupa que eu vou botar, mas enfim, não são escolhas assim tão simples. O que eu vou comer, às vezes também é. O que eu vou comer, né? A pessoa que se determina, às vezes que sabe que não pode comer determinado alimento e come, né? Às vezes também é. Então, são decisões que para umas pessoas podem ser simples, que não necessitam, né, de grande atenção, mas para outros são decisões que são importantes e que necessitam de muita atenção, né? Mas principalmente são escolhas mais amplas na nossa vida, né? Que mostram e que definem aquilo que é caráter. Coisas do dia a dia que nós precisamos passar, então, a entender e projetar essa transformação na nossa vida. Serei paciente ou não serei? Serei paciente ou serei impaciente? Serei respeitoso numa situação ou vou ser desrespeitoso? São decisões. Vou ser honesto ou vou ser desonesto? Vou ser altruísta nessa situação ou vou ser egoísta? Não é? Vou ser gentil ou vou ser grosso? Vou ser uma pessoa empenhada ou vou ser apenas uma pessoa envolvida? Vou ser uma pessoa arrogante ou vou ser uma pessoa humilde? Vou ser uma pessoa agressiva ou vou ser uma pessoa tranquila? Então, tudo isso acontece a toda hora, a todo momento, em várias situações. E várias respostas que nós temos que dar e que vão mostrar que nós precisamos nos autoliderar nesse momento. Todos nós estamos em transformação, todos nós estamos em processo, todos nós precisamos entender que o nosso caráter também ele está sendo mudado, transformado pelo Espírito Santo, à medida que a gente vai crescendo em Deus, né? Então, são muitos os estímulos que são disparados todo dia na nossa vida. São muitos os estímulos. A gente botou o pé para fora, às vezes nem precisa botar o pé para fora de casa, dentro de casa, na cama mesmo, tu te virou para o lado, né? Te virou para o lado,
O despertador tocou, não sei quem acorda com o despertador, te virou para o lado para botar o pé pronto, tu já está ali recebendo estímulos. Teu filho, da tua esposa, do teu esposo, já está recebendo estímulos externos, a todo momento. Foi assim no Éden. A todo momento o homem estava ali, foi criado para se autoliderar, porque Deus deu as ordens ali, mas Deus não ficava ali controlando o homem e vendo tudo que ele estava fazendo. Da mesma forma na nossa vida, o Espírito Santo está conosco, mas nós não somos robôs. Ele não está aqui, agora o Espírito Santo vai controlar tudo na minha vida e eu vou fazer exatamente tudo como Ele quer. Que bom que se fosse assim, né? Mas nós não somos, não é dessa forma que funciona. Não é dessa forma que funciona. Deus colocou o homem ali no Éden e deixou ele ali cuidando. Claro que Deus estava ali, ia todo dia, ia lá e tal, tem toda aquela... Da mesma forma, nós, na nossa vida, todos os dias nós estamos recebendo os estímulos. E nós temos essa responsabilidade sobre nós de decidirmos como que nós vamos reagir a tudo isso. A serpente estava lá, disparando estímulos. Disparando estímulos, disparando estímulos. Seja paciente. O homem aprendeu, seja paciente. Estava lá a serpente esperando estímulo. Não seja paciente. Não coma dessa fruta, disse Deus. Não, vai lá e come, porque não vai acontecer nada. Então, a todo momento, os estímulos estão à nossa volta. Todo momento nós somos bombardeados. Enfim, são contas que chegam, né, todo mês. É o chefe ou é o empregado, é a igreja, é os irmãos, é a família, é o motorista de ônibus, é o cobrador do ônibus, é a pessoa, é o motorista do carro ao lado. A todo momento nós estamos recebendo estímulos. A todo momento sai na rua, na vitrine do shopping, está ali, não consegue se autoliderar, controlar os seus recursos. A todo momento nós estamos recebendo esses estímulos. Mesmo assim, nós temos a capacidade de respondermos de forma positiva a esses estímulos e a essas reações. Nós temos a possibilidade de escolher qual será a nossa reação. E isso vai exercitar a nossa vida nesse processo de nos liderarmos. Liderar a nossa vida nessa caminhada com Deus. Todos nós temos condições. O Espírito Santo nos ajuda a ter essa condição. Então, essa questão de caráter na nossa vida não é tanto o que nos acontece todo dia. Não é tanto, ou quase nunca é o que nos acontece. Porque nós estamos como ovelha para o matadouro. Não é isso que diz a palavra? Então, poderia dizer que, na verdade, não é o que nos acontece. Porque, às vezes a gente pensa que é o que nos acontece, mas não é. Mas é a maneira como nós vamos reagir ao que nos acontece. É isso que define, é isso que mostra o quanto de Cristo ainda nós temos e o quanto ainda nós temos para crescer nele, quanto nosso caráter está sendo transformado ou não. Amém, queridos? Então não é tanto o que nos acontece, mas é a forma como nós reagimos a tudo que nos acontece. E olha, as coisas não são fáceis. Agora mesmo nós estamos olhando por irmãos doentes em hospital, estamos orando por situações difíceis em diversos lugares. Mas como é que você reage? Qual será a sua reação? No dia da dificuldade, no dia da provocação, no dia mau. E tudo isso nós aprendemos com Cristo. Nós aprendemos com Cristo através do Espírito Santo. A palavra vai dizer assim, que Ele sendo humilhado, que Ele sendo ultrajado, olha a quantos estímulos externos Jesus Cristo foi submetido, a quantos estímulos externos Ele foi... a sua vida foi exposta, e no entanto diz que ele mesmo sendo humilhado, ultrajado, não respondia com ultraje. Isso é um caráter perfeito. Amém? Esse é um caráter perfeito. E é isso que nós temos que buscar. É dessa forma que nós temos que buscar viver. Seremos totalmente como ele aqui? Não, de forma nenhuma.
Nós já vimos, né? O pastor Alberto falou sobre santificação, processo, santificação passada, santificação presente e santificação futura. Nós fomos santificados de uma vez por todas, estamos sendo santificados, processo e santificação futura. Estaremos um dia na glória totalmente perfeitos, com ausência completa de qualquer erro, de qualquer falha, de qualquer pecado. Amém? Então então a gente precisa aprender a responder à vida, aquilo que a vida nos oferece, aquilo que a vida nos impõe. Se nós queremos aprender a viver a vontade de Deus, responder a Deus, a missão que Ele nos deu nessa terra, nesse mundo, nós precisamos primeiro desenvolver isso na nossa vida. Então, aprender a reagir às circunstâncias, às situações, ao dia mau que vem sobre a nossa vida e vem sobre todos, né? Então, isso a gente poderia dizer que, então, uma das coisas importantes nesse processo de liderança, que liderança também é o caráter em ação. Assim, desenvolvendo liderança, nós estamos também desenvolvendo o caráter e vice-versa. Desenvolvendo o nosso caráter, nós também estamos desenvolvendo liderança. Amém? Vamos ler Gálatas 5:22. Acho que vale a pena a gente ler esse texto, porque isso é muito importante dentro dessa questão. Texto bem conhecido, mas que mostra que nós temos em Cristo, com o Espírito Santo, condições de vivermos, de pelo menos tomarmos as nossas decisões cada vez mais fundamentadas na vontade de Deus para a nossa vida. Através disso aqui, o fruto do Espírito, que é amor, gozo ou alegria, né? Em algumas versões, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Esses elementos aqui, todos dizem respeito a caráter. Sim ou não? Todos dizem respeito a caráter. E Cristo tinha tudo isso. E Ele desenvolvia tudo isso. E Ele manifestava tudo isso. E o fruto do Espírito está ali na nossa vida, porque o Espírito também está na nossa vida, amém? Então você pensa, esse fruto, eu não tenho isso, né? Mas eu não tenho isso, eu sou irado, eu sou nervoso, eu sou raivoso, eu sou iracundo, eu vivo triste, eu vivo oprimido, eu vivo sem alegria. Eu não tenho isso. Tem sim, a palavra de Deus diz que você tem isso, porque o fruto é do Espírito e o Espírito Santo está na sua vida. Então, se Ele está na nossa vida, nós temos condições e nós temos essa capacidade de desenvolver isso, de buscar no Senhor, desenvolver essas coisas, para que quando nós formos estimulados por tudo que vem de fora e que afeta o nosso coração, o nosso interior, nós possamos buscar em Deus responder dessa maneira. E nisso nós estamos manifestando um caráter cristão aprovado. Por vezes não vamos conseguir. Às vezes o cristão não quer prova, né? Não quer tribulação, não quer problema. Mas a gente nem sabe, às vezes, que tem algo de Deus já sendo formado na nossa vida, mas isso também precisa ser exercitado. Quer dizer, então, que eu sempre vou ter que passar por dificuldade às vezes sim, para exercitar na minha vida esse caráter? Às vezes sim. Depende de como você é, de como é a sua vida, de como é essa autoliderança, esse autogoverno na sua vida. Porque daí a gente pede mudança, pede transformação, né? A gente pede para ser mais calmo, mais tranquilo, mais amável. Então, as circunstâncias vão acontecer. E ali nós vamos estar sendo trabalhados, diante desses estímulos, tendo sim a capacidade de decidir por aquilo que vai revelar o caráter de Cristo na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Uma outra coisa importante nesse processo, nesse caminho de nos liderarmos, de liderarmos, diz respeito a poder e autoridade. O homem no Éden, aí você diz, mas eu não tenho nenhum cargo na igreja, eu não tenho nenhum. Tem.
Tu tens. Se tu tem uma família, se tu tem um trabalho, se tu estuda, sobre a sua vida foi colocado algum poder e alguma autoridade, sim. Então esse é um outro ponto importante que nós temos que aprender a lidar. Existe uma diferença né, entre, talvez as palavras possam, em algumas definições, significar a mesma coisa, poder e autoridade, mas, biblicamente, a gente vê que não são iguais. Não são iguais. Poder e autoridade são coisas diferentes. Poder é a capacidade de obrigar alguém a fazer por sua imposição ou força a obedecer em sua vontade. Uma definição de poder. Mesmo que as pessoas preferissem não fazer aquilo que você diz. Isso é poder. E a maioria dos papéis de liderança, elas vêm junto com o poder. É difícil, né? Agora falando sobre liderança mesmo, ela vem com poder. Seja um empresário, seja um pastor, seja um líder de qualquer coisa, que esteja à frente de qualquer processo, vem com poder. Na família é assim. O teu papel ali de pai, de mãe, ele vem junto com o poder. Você foi colocado ali para liderar a sua família, para liderar os seus filhos, e isso vem com poder. O poder está intrínseco nisso, né? Ah, mas eu não quero, né? Ah, mas eu não tem como. Vai tomar pau. Mas ele vem junto, né? E muitas vezes a gente precisa usar, né? Mas há um limite para isso. Há um limite para isso. A autoridade, por sua vez, é a habilidade de levar as pessoas, levar os outros de boa vontade a fazerem a sua vontade. E aí eu pergunto para vocês, como é que Jesus trabalhava? Com poder ou com autoridade? Dentro desse conceito, a respeito de poder e de autoridade, a gente entende que Jesus trabalhava com autoridade. Lá no final do Sermão do Monte, em Mateus 7, abre ali rapidinho. A gente tem até as 11h30, né, pastor? Não, né, tem a ceia antes, né? Tem a ceia depois aqui. Vamos só ler esse texto ali, Mateus. Depois de Jesus completar o Sermão do Monte ali, né? Esse texto mesmo. E aconteceu, Mateus 7, 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, ou seja, o discurso que começou lá em Mateus 5, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Por que a multidão percebe isso? Que Jesus ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Porque é feita essa comparação, as pessoas fizeram essa comparação da maneira que Jesus ensinava, com sua própria vida, as palavras que Jesus dizia faziam sentido, eram palavras de autoridade, eram porque ele já tinha uma vida pública, ele já tinha uma vida exposta, então é feito esse contraponto com os escribas, porque os escribas ensinavam a lei de Moisés de uma forma distorcida. O que Jesus está fazendo aqui em Mateus 5, 6 e 7 não é outra coisa senão ensinar a lei de Moisés. Certo? É mesmo, ele está ensinando, sintetizando toda a lei. Então ele está ali ensinando, e eles percebem então que Jesus ensina, o que Jesus fala é diferente, a forma que ele fala e como ele se portava e como ele agia é diferente de como os escribas queriam ensinar a interpretar a lei. E a gente vai ver, quem já leu o Novo Testamento, os Evangelhos, vai perceber uma série de situações difíceis que Jesus viveu com esses homens, com as classes, né, instruídas da sua época, os escribas, os fariseus, os saduceus. Enfim, esses homens, eles ensinavam e eles impunham as coisas sobre as pessoas com poder,
porque eles mesmos não tinham sobre a vida deles um testemunho, não tinham sobre a vida deles uma autoridade. Então, aquelas pessoas ouvem e fazem essa diferença. Olha, esse ensina como quem tem autoridade. Mas os escribas, os religiosos da época, queriam impor a religião. Queriam impor as coisas à força e pelo poder. E eles tinham o poder para fazer isso. Havia poder para fazer isso, porque eles eram os responsáveis por manter aquele esquema todo funcionando, né? Aquele esquema todo religioso funcionando. Então é importante nós, nessa caminhada que nós temos de liderança, aprendermos a desenvolver o poder, mas com isso desenvolvermos a nossa autoridade. O poder ele funciona por um tempo, viu? O poder ele funciona por um tempo e é possível obter as coisas na base da imposição, com certeza. Mas hoje em dia até a dizer, mas numa empresa eu preciso agir com poder, né? E até hoje, né? Eu não sei quem é empresário aqui, nos dias de hoje isso tem, de alguma forma, também mudado essas relações, né? As pessoas que vão ouvir um pouco sobre liderança, né? Vão ali ensinando como tratar os funcionários, qual é a melhor forma de se relacionar com a sua equipe, né? Então, até essas relações, claro que, por vezes, a pessoa que é um empresário vai ter que exercer aquele poder que ela tem ali, mas ela também está aprendendo com isso a trazer essa questão de autoridade sobre a sua vida. Então, o poder pode funcionar por um tempo. Um exemplo claro disso é sobre nossos filhos. Eventualmente, nós temos que usar poder, é ou não é? Eventualmente, a gente tem que dizer não, isso não. E é um poder que eu tenho de dizer, não vai acontecer. Isso que tu quer fazer não vai acontecer assim. Mas um dia eles crescem. Sim ou não? Crescem. Quem já tem filho crescido aqui, eu tenho 2 adolescentes. Se você age só com poder, isso você vai perceber que isso é insuficiente, porque quando eles crescerem, isso muda. Porque eles vão tomar suas decisões. Se tu não trouxe isso carregado de uma autoridade, isso vai ser um problema. E o grande problema do uso indevido de poder é porque ele deteriora os relacionamentos. O uso indevido do poder em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer condição que você esteja, o uso indevido, o uso excessivo, o uso descontrolado vai deteriorar os relacionamentos. E deteriora mesmo. Deteriora relacionamentos entre pais e filhos, entre patrão e empregado, entre amigos, entre família, entre marido e mulher. O uso de poder descontrolado deteriora os relacionamentos. Se isso não vem carregado com autoridade, né? E com o passar do tempo, pode ter certeza que muitos problemas surgirão em virtude dessa condição descontrolada que, por vezes, né, muitos homens, muitas mulheres têm. Não saber controlar isso, não saber agir com autoridade. Então, não devemos nos opor ao uso do poder, mas ele é necessário e precisa ser controlado, precisa ser carregado de autoridade, né? A máxima do poder diz assim, preste atenção, eu preciso de você do pescoço para baixo, ou seja, eu preciso de você, eu preciso da sua utilidade, né? Quando a gente percebe uma relação utilitarista, pode ver, uma relação abusiva, nós logo vamos ver que ali existe um abuso de poder. Sempre vai haver ali um abuso de poder por alguma das partes, né? Enquanto a autoridade, ela diz assim, eu preciso de você por inteiro, né? Uma relação de um contexto de vida, de igreja também, isso é muito importante, essa definição para nós, né? Porque às vezes a gente se encontra numa relação assim. A gente só vai perceber quando a pessoa, de alguma forma, se distanciou e a gente viu que a gente só se importava com ela enquanto ela nos servia. Enquanto ela nos ajudava a fazer alguma coisa, a desenvolver algum papel, a desempenhar alguma coisa, né? Então a gente vai ver na vida de Jesus, a gente não tem tempo aqui de ver os textos, nós estamos indo para o final, né? A gente vai olhar Jesus, olhando para a vida de Jesus agora, como Jesus usava essa relação de poder e autoridade sobre a sua vida.
entendendo que o poder é essa capacidade de obrigar as pessoas a fazerem, mesmo contra a sua vontade, aquilo que a gente quer, entendendo que a autoridade é levar as pessoas a fazerem, né, aquilo que a gente quer, por livre e espontânea escolha, né? A gente percebe que Jesus, ele agia com poder e com autoridade, mas Jesus agia com poder sobre objetos, sobre pessoas, sobre demônios, sobre a natureza. E quando se tratava de pessoas, Jesus usava a sua autoridade. Jesus não precisava usar o seu poder sobre a vida daqueles que estavam ali. Mas a gente vê Jesus exercendo o seu poder sobre as potestades, sobre as doenças. Uma hora ele acalma uma tempestade, ele acalma lá o mar, ele manda os demônios embora. Então Jesus, ele usava o seu poder sobre esses elementos. Mas quando se tratava de pessoas, Jesus usava a sua autoridade. E aí ele não impunha nada sobre a vida de ninguém. E a gente sabe disso, de como Jesus tratava as pessoas. Ele não obrigava ninguém a segui-lo. Ele não obrigava ninguém a fazer a sua vontade. Ele mesmo nos ensinou que a vida dele, ninguém tirava, ele mesmo dava, de livre e espontânea vontade. Então nem o próprio Pai agia com poder sobre ele, mas agia com autoridade. Então foi assim que Cristo aprendeu. E a autoridade vai falar sobre um outro tema chamado submissão. E aí a gente olha Jesus diante do jovem rico ali, colocou para ele as coisas como eram, colocou as claras, e ele decidiu não quero. A multidão que havia recebido pães e sido alimentadas, vai atrás de Jesus depois, e Jesus começa a pregar, não dá pão material, oferece o pão vivo, e diz que a grande maioria foi embora. E ele ainda dá a opção dos seus discípulos e pergunta assim: vocês também querem? Vocês também querem ir? Estão livres? Amém? Então entender essa relação de poder e autoridade é importante também nesse caminho, né, de desenvolvimento da nossa autoliderança, da liderança da nossa vida, daqueles que estão à nossa volta, para o nosso crescimento. Esses são temas importantes que a gente precisa aplicar na nossa vida, né? Entender essa autoliderança, esse autogoverno, entender esse caráter transformado, entender os estímulos que a gente recebe diariamente. Às vezes são os mesmos estímulos e às vezes são os mesmos erros que nós cometemos, né? Impressionante, né? Recebemos os mesmos estímulos e caímos na mesma teia, muitas vezes, né? Que Deus tenha misericórdia, que o Espírito Santo tenha misericórdia nas nossas relações, saber na nossa casa com os nossos filhos. Vamos ficar de pé, nós já vamos ministrar a ceia, o pastor Roberto que vai ministrar a ceia. Nós vamos orar um pouquinho só, e essa dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nossa igreja com os nossos irmãos, nas nossas relações, né? Entender esse papel do poder, o seu limite, entender a autoridade, né? Esse desenvolvimento da nossa vida. Baixa a sua cabeça, vamos orar um pouquinho. Edmilson, vai ter... Hoje tem ceia, né? Então hoje tem louvor também, né? Hoje tem louvorzinho. Amém, Senhor. Vamos colocar nossa vida, então, diante de Deus nessa hora. Sim, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque reconhecemos que, de fato, na nossa vida, nós precisamos desenvolver mais e mais a Tua palavra, Senhor, desenvolver aquilo que Tu tens para nós em relação ao nosso caráter, em relação aquilo que Tu colocaste na nossa vida, o poder que tu nos dá, Senhor, a autoridade que Tu nos concede, Senhor. Nos ajuda a lidar com esses elementos, com essas coisas, Pai. Oh, Deus, nos ajuda, Senhor, manifesta, Espírito Santo, na nossa vida o Teu fruto, Senhor. Nos ajuda, Deus, a perceber, Senhor, todas essas coisas, a perceber as coisas que estão em desordem, para nós colocarmos as coisas nos seus devidos lugares. Pai, nos ajuda, Espírito Santo nos ajuda.
Cristo, nós dependemos da Tua graça todos os dias para poder viver essa vida transformada, para poder, Senhor, andarmos nesse mundo, Senhor, de uma forma consciente, Senhor, entendendo a nossa própria condição, nos liderando nos processos da nossa vida individuais, liderando os processos à nossa volta, nas nossas relações, na nossa igreja, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, fortalece o coração de cada um dos meus irmãos aqui, fortalece a vida deles, para o dia que vem, para o dia mau, para o dia de amanhã, para o dia da dificuldade, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, ajuda-os, Pai, ajuda-os, Senhor, e que eles possam ter a coragem de decidir sempre, Senhor, pelo aquilo que Tu tens, pelo aquilo que Tu queres que nós manifestemos, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, aleluia.